2. Viver em outro mundo. Capítulo 307. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado Nós sublinhados lobos demoníacos da pradaria eram universalmente reconhecidos como um desastre entre os homens-fera, especialmente durante o inverno. No inverno, enquanto os homens-fera não saíssem para pastar, o método dos lobos de adquirir comida se tornava escasso, pois eles iriam formar enormes grupos e atacariam algumas pequenas tribos, causando danos enormes. Essa matilha de lobos que o grupo de Zawai encontrou era bem grande, com cerca de 100.000 lobos. Cada lobo estava evidentemente muito magro, seus olhos emitiam uma luz verde feroz. Pode-se ver de relance que eles tinham passado fome por muito tempo. Qualquer um que tivesse fome era muito perigoso, pois eles iriam atacar qualquer forma de vida que eles pudessem ver. Vendo este grupo de lobos famintos, Wallace ficou imediatamente alerta, avançando cautelosamente. Durante a noite, enquanto eles dormiriam, Wallace queria que alguém ficasse de vigia, mas ao invés disso, Zawai enviou seus mortos-vivos para atuar como sentinelas. De fato, Zawai não estava simplesmente mandando seus mortos-vivos como sentinelas, ele na verdade, estava planejando exterminar os lobos. Atualmente, Zawai pode ver que na matilha de lobos, tinham diferentes tipos de lobos misturados. Zawai queria capturar esses lobos e ver se eles seriam capazes de fazer o rancho subir de nível. Ele ficaria satisfeito se o rancho pudesse ser atualizado. À noite, quando Alice e os outros descansavam, Zawai imediatamente fez Kair sair e liberar um pouco de gás tóxico no acampamento. A potência do gás tóxico era muito baixa, apenas o bastante para fazer os homens-fera apagarem. Depois de fazer isso, Zawai continuou a lidar com os lobos demoníacos. Zawai liberou todos os mortos-vivos que ele tinha adquirido e os fez cercar os lobos. Embora esses lobos fossem fortes, eles não podiam se comparar com 600.000 mortos-vivos. Além disso, eles estavam encurralados. Todas as chances de fuga haviam desaparecido. No final, Zawai conseguiu eliminar os lobos, enquanto capturava alguns. Tudo isso demorou 3 horas. Depois de cuidar dos lobos, Zawai imediatamente os enviou para o rancho espacial. Dentro do rancho, uma notificação podia ser ouvida. Animal variante de lobo detectado. Nível 25. Tempo de maturação do animal, 20 horas. Pode produzir descendentes 5 vezes. Produz 5 filhotes por vez. Consome 2 alimentos por hora. Digitalizando animal. Animal agora por ser comprado na loja. Animal variante de lobo detectado. Nível 25. Tempo de maturação do animal, 20 horas. Pode produzir descendentes 5 vezes. Produz 5 filhotes por vez. Consome 2 alimentos por hora. Digitalizando animal. Animal agora pode ser comprado na loja. Ver 5 da mesma notificação fez Zawai confuso. Ele não sabia o porquê. Ele imediatamente foi dar uma olhada na loja e viu 5 fotos de animais na forma de lobo. Zawai agora entendeu. Embora esses lobos fossem coletivamente rotulados como lobos demoníacos, eles também eram divididos em muitas raças, e o espaço parecia ver diferentes raças como novos animais, o que era uma vantagem para Zawai. Neste momento, uma notificação pode ser ouvida de novo. Animal variante de lobo. Criatura agressiva. Listada como peste. Adicionada ao espaço como uma peste. Pode ser liberada para destruir inimigos. O rancho espacial atendeu aos requisitos do aumento de nível. Atualizando para o nível 8. Aguardando ansiosamente pelos esforços adicionais do anfitrião. Zawai ficou surpreso. A atualização do espaço não era nada novo, mas o que eram essas pestes? Ele estava confuso. Ele imediatamente perguntou para Kair. Pragas acabaram sendo uma função do espaço agrícola. Originalmente, o espaço podia enviar alguns animais selvagens ao espaço de um amigo para destruir suas plantações e ganhar alguma experiência. Mas agora, o espaço tinha se integrado com Zawai, e também não havia fazenda de amigos para enviar seus animais selvagens. Assim, essa função foi transformada numa função de liberar peste, e esses lobos demoníacos foram classificadas como pestes, então a função foi desbloqueada. Zawai estava em êxtase.
Essa função era muito formidável. Ele viu este desenvolvimento como um bom sinal. O rancho tinha acabado de subir para o nível 8. Ele agora esperava que o rancho chegasse no nível 10 em breve. Ele queria olhar para as vantagens que o nível 10 podia fornecer. Mais importante ainda, ele não apenas subiu o nível do rancho, ele também adquiriu cerca de 100.000 carnes de lobo, pele e ossos. Essas coisas eram valiosas. O rosto de Zhao A estava muito feliz ao sair do espaço. Ele não pensou que seus ganhos seriam tão grandes. A função de lançamento de peste, essa seria sua arma especial. O espaço era muito duas caras, completamente alinhado com a personalidade de Zhao A. Na manhã seguinte, Wallace e os outros acordaram. Eles sentiram que não tiveram um sono muito bom. Depois de se levantar, eles se sentiram muito esgotados. Entretanto, depois de Zhao A servir o café da manhã para eles, eles imediatamente recuperaram suas forças. Zhao A sabia que eles estavam envenenados, embora não fosse muito potente, ainda teve algum efeito. Portanto, Zhao A adicionou um pouco de líquido da vida na sopa de argalho que ele serviu. Isso não apenas removeu o veneno, mas também recuperou completamente suas forças. Quando eles começaram a se mover, Wallace de repente sentiu algo errado. Parecia ter alguns traços de batalha nas planícies ao redor, assim como o óbvio desaparecimento dos lobos. Wallace imediatamente concluiu que isso deve ter sido feito por Zhao A. Durante a noite toda, ele deve ter cuidado dos lobos. Em relação ao movimento de Zhao A, Wallace estava grato. Ele estava consciente sobre a força desses lobos demoníacos. Mesmo se eles não pudessem se comparar com a força dos touros hercúleos, enfrentar 100.000 certamente traria perdas. Ter perdas antes de chegar no acampamento do Admirável Rei do Oeste não era favorável para Wallace, já que isso teria um impacto na moral de seus homens. Mas, Zhao A já cuidou disso, o salvando dessa crise. Os touros hercúleos se moveram pela estrada novamente. Desta vez, os escravos estavam olhando para Zhao A como se ele fosse o deus besta. Sua adoração por ele já havia superado a de Wallace. Durante os próximos dias, eles não encontraram nada de especial, mas eles tinham encontrado alguns corpos de touros lutadores. Pode-se ver por esses cadáveres que eles haviam sido atacados por lobos demoníacos, exceto por alguns ossos grandes. Os ossos pequenos foram completamente consumidos, mostrando a ferocidade dos lobos demoníacos. Deixando-os com apenas alguns ossos, Zhao A não tinha como transformar esses cadáveres em mortos-vivos. Magia não era onipotente. Com o objetivo de reviver um cadáver em um morto-vivo, também tinha várias condições e ter um cadáver completo era um dos requisitos básicos. Zhao A não pôde reviver esses cadáveres, e Wallace era incapaz de aplicar seu ódio nesses pedaços de cadáveres. Depois de 5 dias, o acampamento do Admirável Rei do Oeste apareceu à vista, e Wallace desacelerou. Eles observaram cuidadosamente o acampamento do Admirável Rei do Oeste. O grande acampamento estava muito calmo, não tinham comoções. Wallace viu que os céus começaram a escurecer, então eles pararam e se prepararam para encontrar o Admirável Rei do Oeste amanhã. A noite passou silenciosamente. Zhao A estava preocupado que o Admirável Rei do Oeste pudesse lançar um ataque noturno. Ele achava que o Admirável Rei do Oeste agora deveria estar ciente do contra-ataque dos touros hercúleos. Neste caso, eles deveriam estar se preparando, e agora que os touros hercúleos haviam se aproximado do acampamento do Admirável Rei do Oeste que era mais fraco, então a única chance que eles poderiam lutar contra os touros hercúleos seria em um ataque noturno. Apenas então eles teriam alguma chance de derrotar os touros hercúleos. Mas agora, não havia nenhum movimento vindo do acampamento do Admirável Rei do Oeste, como se não houvesse nada de errado. Isso deixou Zhao A intrigado. Zhao A encontrou Wallace e foi discutir o assunto com ele, e Wallace e os outros também estavam intrigados. Agora eles estavam suspeitando que os fugitivos não vieram para o acampamento do Admirável Rei do Oeste para procurar por refúgio. Assim o Admirável Rei do Oeste não tinha ideia do que aconteceu. Cedo da manhã seguinte, depois de comer o café da manhã, Zhao A armazenou suas tendas e eles imediatamente foram para o acampamento do Admirável Rei do Oeste. Quando eles estavam a cerca de 5 horas de distância do acampamento, uma comoção aconteceu dentro do acampamento. Então uma unidade da cavalaria saiu correndo. Wallace não parou, e em vez disso ele continuou avançando. Mas todos eles já tinham retirado seus enormes machados. Logo as duas cavalarias se encontraram.
Wallace olhou para a pessoa que liderava o grupo, o que acabou sendo o Admirável Rei do Oeste. O Admirável Rei do Oeste estava usando sua armadura de ferro e, embaixo dessa armadura, ele estava usando roupas de algodão. O Admirável Rei do Oeste olhou para Wallace. Ele pareceu atordoado por um momento, depois olhou para o exército de Wallace. Sua testa enrugou um pouco, então ele foi para frente e fez uma saudação. Admirável Rei do Oeste cumprimenta o Príncipe Wallace. Wallace olhou para o Admirável Rei do Oeste e disse: Admirável do Oeste, eu agora sou o chefe da tribo do Touro Hercúleo. Ao mesmo tempo, eu também queria lhe contar boas notícias. Nós já derrotamos a tribo do Touro Lutador e recuperamos nosso acampamento. Agora os touros lutadores caíram. Você tem algo a dizer? O Admirável Rei do Oeste olhou para Wallace com uma face calma e respondeu: Eu cumprimento o chefe da tribo. O Admirável do Oeste havia se preparado para ajudar. Mas eu não achei que o chefe da tribo não precisasse do Admirável do Oeste para derrotar o chefe da tribo do Touro Lutador. O coração do Admirável do Oeste está muito feliz. Wallace olhou para o Admirável Rei do Oeste. Ele não pensou que o Admirável Rei do Oeste fosse tão sem vergonha, dizendo mentiras descaradas em seu rosto enquanto agia de forma honrada. Wallace loucamente respondeu: Você disse que queria me ajudar? Ah, me ajudar? Me ajudar rebaixando minhas irmãs em escravas? Eu realmente devo dar minha gratidão a você. A expressão do Admirável Rei do Oeste mudou. Meu rei, se eu não fizesse isso naquela época, o chefe da tribo do Touro Lutador não me deixaria em paz. Eu queria salvar meu poder de luta para o meu rei, então eu fiz isso. Por favor, perdoe meus pecados, meu rei. Wallace de repente riu. Ele calmamente olhou para o Admirável Rei do Oeste. Realmente. O Admirável Rei do Oeste rapidamente respondeu: O Admirável Rei do Oeste não ousaria mentir. Wallace assentiu, depois disse: Admirável Rei do Oeste, você está certo, parece que eu te ofendi. Certo, nesses dias, teve algum touro lutador que buscou refúgio com você? Admirável Rei do Oeste imediatamente balançou sua cabeça. Não, nós não vimos nenhum touro lutador fugitivo. Foi por causa disso que eu não tive notícias do que aconteceu com o seu antigo acampamento. Se eu soubesse, eu teria ido ajudar, pode ter certeza disso. Wallace pareceu acreditar nas palavras do Admirável Rei do Oeste. Ele balançou a cabeça e acenou com a mão e disse: Bom, eu irei aceitar suas palavras. Zhao Ai não saiu da carruagem. Ele estranhamente olhou para Wallace e para o Admirável Rei do Oeste. Atualmente, o Admirável Rei do Oeste viu que Wallace tinha acreditado nele e seus olhos estavam brilhando de felicidade. Mas os olhos de Wallace estavam realmente sombrios. Zhao Ai tinha uma compreensão muito clara de Wallace. Aqueles olhos sombrios absolutamente não estavam tranquilos. Wallace estava escondendo sua raiva profundamente em seu coração. Para Zhao Ai, a questão presente estava ficando cada vez mais interessante. Ele sabia que o Admirável Rei do Oeste já sabia o que tinha ocorrido há muito tempo. Com suas ações atuais, ele deve ter pensado sobre o contra-ataque. Wallace também tinha pensado sobre isso há muito tempo. Então, enquanto ele fingia acreditar no Admirável Rei do Oeste, ele na verdade também estava seguindo seus próprios planos. Essa batalha oculta entre as duas pessoas que começou antes mesmo deles se encontrarem estava muito interessante. Zhao Ai pode imaginar que a comoção mais cedo dentro do acampamento também foi orquestrada para confundi-los. Agora Zhao Ai queria ver o que os dois fariam em seguida. Logo, o grupo chegou do lado de fora do acampamento do Admirável Rei do Oeste. Zhao Ai observou algo diferente com o acampamento do Admirável Rei do Oeste. As tendas estavam muito próximas uma das outras e não tinha lugar para um exército descansar. Zhao Ai relembrou da última vez que ele esteve dentro do acampamento do Admirável Rei do Oeste. O acampamento não parecia diferente disso, mas ele imediatamente soube que o Admirável Rei do Oeste queria fazer. O Admirável Rei do Oeste olhou embaraçosamente para Wallace e disse: Meu rei, por causa da tempestade de neve de alguns dias atrás, o nosso arranjo de tendas se tornou denso. Seu exército não tem como atravessar. Eu só posso pedir para que o exército do meu rei descanse bem ao lado do acampamento. Wallace mostrou um leve sorriso. Admirável do Oeste é educado demais. Não precisa se preocupar com isso. Eu vou deixar o exército descansar aqui fora primeiro. Depois de dizer isso, ele acenou a mão e chamou Connie. Ele então sussurrou algumas ordens para Connie no seu ouvido. Connie assentiu e ordenou: Descanse aqui.
A cavalaria de Touro Hercúleo foi incapaz de entender as instruções de Wallace, mas eles ainda pararam. Neste momento, Wallace se virou para a carruagem de Zhao e disse: Pequeno Ai, venha com o irmão mais velho descansar dentro do acampamento do Admirável Rei do Oeste. Imagina o cara dele. Zhao sorriu fracamente e abriu a porta da carruagem. Ele saiu e fez uma reverência. Zhao cumprimenta o Admirável Rei do Oeste. Depois de ver Zhao, a expressão do Admirável Rei do Oeste piorou. Ele não tinha visto a carruagem de Zhao antes, especialmente a carruagem pessoal de Zhao. Quando ele viu que a bandeira de guerra do rei estava inserida na carruagem, ele pensou que Mendezo e Alia estariam lá dentro. Nunca em 1000 anos ele esperava que Zhao iria estar sentado lá dentro. Viver em outro mundo. Capítulo 308. Vendo Zhao sorrindo, o Admirável Rei do Oeste estava envergonhado. Sua impressão de Zhao era muito profunda, já que Zhao tinha trocado por um preço barato. Ele simplesmente não pensou que de todas as pessoas, ele veria Zhao aqui. Imediatamente o Admirável Rei do Oeste entendeu quem resgatou as irmãs de Wallace. Ele não pensou que Zhao seria tão capaz. No entanto, ele também estava muito fundo em seus pensamentos. Então o Admirável Rei do Oeste imediatamente disse: acabou por ser o Sr. Zhao. Eu não esperava ver o senhor tão rápido. O senhor tem estado bem? Zhao sorriu. Eu estou bem. O príncipe cuidou bem de mim. Neste momento, Wallace interveio. Admirável do Oeste, Zhao agora é o príncipe herdeiro dos touros hercúleos. Você deve se dirigir a ele como Sua Alteza na próxima vez. A complexão do Admirável Rei do Oeste mudou. Ele não esperava que Zhao virasse o príncipe herdeiro dos touros hercúleos. Ele olhou para Wallace confuso. Meu rei, você disse que o Sr. Zhao é o príncipe herdeiro? Wallace sorriu fracamente e disse: Zhao é meu irmão pelo juramento de sangue da decapitação, porque ele não pode ser o príncipe herdeiro da tribo do touro hercúleo. Admirável Rei do Oeste, você espera que eu permaneça aqui para sempre? O Admirável Rei do Oeste se curvou como um pedido de desculpas, mas no fundo de seus olhos havia um aspecto de raiva. Ele estava irritado com a atitude arrogante de Wallace. Wallace e Zhao, junto com 100 guardas, entraram no acampamento do Admirável Rei do Oeste. Eles pareciam ter uma confiança completa no Admirável Rei do Oeste e não suspeitavam dele nem um pouco. A atuação e Wallace já havia conhecido o Admirável Rei do Oeste antes. Seu relacionamento com ele tinha sido bom e Wallace não tinha nenhum descontentamento com ele. Então, aos olhos do Admirável Rei do Oeste, sua atitude submissa hoje não seria vista como estranho. Wallace não deveria ser mais cuidadoso com ele do que o normal. Ele não pensou que sua imagem nas mentes de Wallace e dos touros hercúleos já não era limpa. Wallace já tinha uma forte vigilância contra o Admirável Rei do Oeste. Suas ações hoje eram apenas para fazer o Admirável Rei do Oeste continuar com sua peça, e Wallace não estava nem um pouco preocupado com Zhao ao seu lado. O número de mortos-vivos sob o comando de Zhao já havia chegado a centenas de milhares. Adicionando também o fato dele ter um especialista do 9º nível, então o que mais poderia ameaçá-lo? Naturalmente, o Admirável Rei do Oeste não fazia ideia. Ele estava pensando que seus planos estavam sendo um sucesso. Ele tinha atraído Wallace para sua tenda, enquanto deixava o seu exército para trás, o que significava que Wallace já tinha caído em sua armadilha. O grupo rapidamente entrou na tenda do Admirável Rei do Oeste. A tenda havia sido arrumada magnificamente. A mesa tinha sido removida e foi substituída por pequenas mesas. No meio da tenda havia um braseiro cozinhando carne de argali. O comiz tinha sido colocado ao lado das pequenas mesas. Os touros lutadores fêmeas estavam presentes especificamente para servir o comiz. O Admirável Rei do Oeste e o grupo se sentaram. Os touros lutadores fêmeas imediatamente chegaram ao seu lado e serviram o comiz. O comiz estava quente, perfeito para o clima atual. O Admirável Rei do Oeste pegou sua taça com comiz e disse para Wallace: Meu rei, sua chegada fez este Admirável Rei do Oeste feliz. Por favor, tome um gole desse comiz que eu preparei com cordialidade. Wallace e Zhao seguraram a taça com comiz, então drenaram as taças. O Admirável Rei do Oeste assistiu enquanto os dois bebiam seus comiz. Seus olhos ficaram felizes e seu foco se tornou aguçado. Quando o comiz alcançou o estômago de Zhao, uma notificação do espaço, substância tóxica detectada dentro do corpo do anfitrião. A potência da toxina é baixa. O espaço sugere que o anfitrião beba água espacial para desintoxicar. Zhao ficou surpreso por um momento.
Então ele entendeu que o admirável rei do oeste havia colocado o veneno dentro do comis. Zhao Ai não pôde deixar de sorrir, afinal ele tinha o espaço, pode-se dizer que ele tinha imunidade a centenas de venenos. Para querer envenená-lo, era interessante. Ele abaixou a taça de comis lentamente, se virou para o admirável rei do oeste e sorriu, vendo que o admirável rei do oeste hoje está feliz. Eu havia preparado uma garrafa com vinho de frutas, peço ao admirável rei do oeste para provar. Sua mão se virou e uma garrafa de vinho de frutas apareceu. O admirável rei do oeste não suspeitou dele. Ele imediatamente respondeu, bom. Sua Alteza, vinho também é um prazer para o admirável rei do oeste. Depois que ele disse isso, um touro lutador fêmea avançou para lhe servir o vinho. O admirável rei do oeste levou um momento para observar a garrafa de vinho, vendo que a garrafa estava completamente selada e não tinha vestígios de ter sido aberta. Ele ficou aliviado. O admirável rei do oeste teve contatos frequentes com mercantes humanos, ele também bebeu muitos de seus vinhos. Então ele podia ver de relance se a garrafa estava temperada ou não. E se a garrafa tivesse sido aberta, significava que tinha algo de errado com a garrafa de vinho e ele não se atreveria a consumi-lo. Wallace não entendeu o que as ações de Zhao Ai significavam. Ele olhou intrigado para Zhao Ai. Vendo a aparência de Wallace, Zhao Ai mostrou um leve sorriso e seu olhar voltou-se para a taça de vinho. Wallace imediatamente entendeu e uma raiva nunca vista antes encheu seus olhos. Contido nesta garrafa tinha o líquido da vida adicionado por Zhao Ai. Ele agora era mais habilidoso em usar o espaço. Enquanto o espaço estivesse dentro de seu alcance, ele poderia direcionar o veneno para qualquer coisa sem se preocupar que possa mexer com ele. Afinal, o espaço em si pode fazer rachaduras no espaço. É claro, aplicar o líquido da vida também funciona. Depois que a mulher abriu a garrafa, ela primeiro colocou na taça de Wallace, depois para Zhao Ai e então finalmente para o admirável rei do oeste. Os três então levantaram os copos para beber. Depois que Wallace abaixou sua taça, ele olhou para o admirável rei do oeste com um leve sorriso. Admirável rei do oeste, você está hesitando ou está esperando alguma coisa? Nós já estamos aqui há um bom tempo. Quando é que você vai fazer seu movimento? O admirável rei do oeste encarou. Sua face mudou. Ele olhou para Wallace e disse com uma voz seria, meu rei, o que você quer dizer? Wallace sorriu fracamente. Você não está convencido, por um touro hercúleo tão jovem como eu, ser o chefe da tribo de toda a raça cabeça de bovino. E eu também tenho certeza que você encontrou touros lutadores refugiados do antigo acampamento. Você está apenas enrolando, atuando. Você quis me atrair para sua tenda, deixando meu exército do lado de fora. Desse modo minha vida estaria em suas mãos. Eu já segui o roteiro de sua peça. Eu vim para a sua tenda, eu até mesmo obedientemente bebi o vinho envenenado que você preparou para mim. Então por que você ainda está atuando? Você está esperando por algo? O admirável rei do oeste ouviu as palavras de Wallace. Ele não pensou que Wallace iria adivinhar seus planos corretamente. Ele olhou para Wallace com desprezo. Ele não suportava mais ver o rosto de Wallace. Ele respondeu para Wallace com um tom feroz. Você sabe tudo isso, mas ainda me seguiu? Você é um idiota. Dessa vez, Wallace riu. Por que você ainda toma ideias tão idiotas? Você acha que eu apenas seguiria você sem ter confiança em mim mesmo? Se eu não confirmasse que este vinho não fosse uma ameaça para mim, eu ainda o beberia. Admirável rei do oeste, admirável rei do oeste, parece que meu pai tinha uma visão muito alta de você. Você não é nada além de um idiota. Não é de admirar que mesmo com a nossa ajuda, você ainda não possa cuidar do chefe da tribo do touro lutador, eventualmente dando a ele a oportunidade de partir para atacar o acampamento. Mas você realmente é um idiota por se aliar com o chefe da tribo do touro lutador. Você não pensou que desde que você se rebelou antes, o chefe da tribo do touro lutador simplesmente o esqueceria? Me surpreende que uma pessoa tão idiota quanto você ainda consiga permanecer vivo até agora. O admirável rei do oeste olhou para Wallace e zombou. Então, e se você soubesse, você pode se desintoxicar? Deixe-me dizer a verdade. Esse veneno é o mesmo veneno que matou seu pai. Quando você recuperou seu antigo acampamento, alguém me encontrou e me disse as notícias. Era o plano dele para os touros lutadores usurpar o trono dos touros hercúleos e agora você está condenado em sua mão. Ele é um inimigo dos touros hercúleos. Os olhos de Wallace se iluminaram com um olhar frio. Verdade? Então, por favor,
Trago aqui para que eu possa ver seu rosto. O admirável rei do oeste mostrou um sorriso e disse, eu convido o Sr. Bowman para entrar. Depois que a voz soou, uma pessoa entrou do lado de fora. Zawai e Wallace olharam para a pessoa e pensaram que ele devia ser um humano, mas eles realmente não pensaram que essa pessoa fosse um homem fera puro, um touro hercúleo. Tan tan tan. Wallace não esperou que o grupo oposto fosse um touro hercúleo, ele ficou atordoado, e parecia olhar confuso para Bowman. Ele pode ter absoluta certeza de que ele nunca tinha visto Bowman antes, ele não sabia quem ele era. Embora Bowman fosse um touro hercúleo, sua postura não era tão alta quanto a de outros touros hercúleos, ele nem parecia fisicamente forte. Ele usava um robe mágico branco, com um olhar de um homem culto e bem educado, ele parecia ser um mago do elemento luz. Bowman olhou para Wallace, ele sorriu fracamente e fez uma reverência. Bowman cumprimenta o chefe da tribo Wallace. O chefe da tribo Wallace tem estado bem? Wallace olhou para Bowman confuso. Ele perguntou, você é um touro hercúleo? Bowman sorriu. É apropriado dizer que eu sou um touro hercúleo órfão que foi adotado por um humano. A Igreja Radiante me deu tudo. Eu devoto minha vida inteira ao Deus Radiante. Quando Bowman disse suas palavras, Zawai não pôde deixar de acariciar sua própria cabeça e disse, outro idiota que sofreu lavagem cerebral. Não é de admirar que ele planejaria uma coisa dessas. Bowman encarou Zawai. Pecador, você se atreve a difamar a igreja. Você será punido pelo Deus Radiante. Zawai riu e disse, realmente? Seu Deus irá me punir? Antes no domínio humano, ele não conseguiu. Agora que eu estou na pradaria, como ele faria isso? Como? Ah, claro, você quer ver seus amigos. Zawai acenou com a mão. Ao seu lado duas pessoas apareceram. Um deles era Lindsay Becker, que era o bispo vestido de branco que Zawai transformou num morto-vivo, cujo pai era um arcebispo vestido de vermelho. O outro também estava usando um robe semelhante, mas de cor vermelha. Ele era o especialista do 9º nível que Zawai derrotou, a arma suprema do elemento fogo da Igreja Radiante, Rini. Maana ou viver em outro mundo. Capítulo 309. Bowman naturalmente reconhecia Rini. Na verdade, o assunto referente aos touros lutadores e os touros hercúleos era inteiramente o trabalho dos dois. Bowman também sabia que Rini já tinha sido derrotado, mas o que ele não esperava era ver Rini nessa situação. Desta vez, Rini não era seu companheiro, mas sim, um morto-vivo ressuscitado. Quanto a Lindsay Becker, ele não estava familiarizado com ele, mas quando ele olhou para as vestes de Lindsay Becker, ele soube que ele era da Igreja Radiante. Bowman não entendeu como Zawai conseguiu transformar um mago branco em um morto-vivo. Zawai viu a aparência de Bowman. Ele sorriu fracamente. Vocês dois, digam olá para o Sr. Bowman. Você e ele costumavam estar do mesmo lado, mas acho que ele logo será como você. Todos os presentes na tenda entenderam o que as palavras de Zawai significavam. O admirável rei do oeste também descobriu que Zawai era inesperadamente um mago negro. Pensando que Zawai era um mago negro, o admirável rei do oeste sentiu muito medo e tensão ao pensar que ele bebeu uma taça de vinho de um mago negro. O admirável rei do oeste sentiu que este foi o seu maior erro em toda a sua vida. Rini olhou para os olhos de Bowman, e calmamente disse, olá, Bowman, eu não achei que você realmente permanecesse. Rini era um morto-vivo superior, em adição ao fato de ter se tornado um morto-vivo e ter uma lealdade por Zawai, ele também era capaz de ter seus próprios pensamentos. Bowman não estava convencido. Ele ignorou Rini e se virou para Zawai. Não há necessidade dessa atuação. Ele não possui a capacidade de pensar. Um demônio como você tomou controle de sua mente para possuir pensamentos malignos. Você não pode me enganar. Zawai sorriu e respondeu, eu não consigo controlar sua mente. Ele tem seus próprios pensamentos e sabe sobre todas as conversas que teve entre você e ele antes. Você pode perguntar para ele se você não acredita em mim. Se ele souber qual a cor de sua roupa de baixo, que você usou antes, ele certamente ainda vai se lembrar. Wallace não conseguiu se conter e riu. Zawai apenas sorriu e olhou para Bowman. Você também conhece esse cavalheiro? Ele se referiu a Lindsay Becker. Bowman balançou a cabeça e respondeu, não sei, talvez você apenas encontrou um robe branco e colocou em algum morto-vivo aleatório para fingir ser um bispo. Zawai sorriu fracamente e disse, ele também não é uma figura pequena, ele se chama Lindsay Becker. Você pode não ter ouvido falar de seu nome,
Mas você talvez tenha ouvido falar sobre seu pai, Ronnie Becker, um arcebispo da Igreja Radiante. Este é o filho de Ronnie Becker, Lindsay Becker. Bowman parou por um momento. É claro que ele sabia sobre Ronnie Becker. Na verdade, não tinha ninguém na Igreja Radiante que não ouviu falar de seu nome. Além do Papa, ele era o arcebispo vestido de vermelho mais influente. Se você não conhece essa pessoa, então você não precisa pertencer na Igreja Radiante. Zawai olhou para a expressão de Bowman. Ele não pôde deixar de se divertir. Então, você já ouviu seu nome? Antes do domínio humano, Lindsay queria me atacar, mas eu só posso pedir desculpas porque ele falhou. Então ele se transformou nisso. Então, você acha que seu Deus pode fazer alguma coisa comigo? Nem pense nisso. E agora você usa veneno. Risível demais. Você acha que como um touro hercúleo, você é um órfão apenas porque eles disseram que você é um órfão? Eu tenho certeza que a Igreja Radiante ao invés disso te sequestrou. Você acha que um homem fera pode apenas se juntar ao círculo interno da Igreja Radiante? Muito estúpido. Você está claramente sofrendo lavagem cerebral pela religião. Eu realmente o elogio, por ser um idiota que não consegue distinguir o bom do mal. Wallace e o admirável rei do Oeste não sabiam que o status de procurado de Zawai no domínio humano tinha algo a ver com a Igreja Radiante, especialmente Wallace. Zawai apenas tinha dito que seu nome não poderia ser exposto quando estivesse dentro de territórios humanos. Parece que o que ele disse estava correto. Embora Wallace e o admirável rei do Oeste não pudessem ser considerados membros de alto nível dentro da raça de homens-fera, não seria um problema classificá-los como nível intermediário. Portanto, eles estavam a par de algumas informações sobre a influência da Igreja Radiante entre os humanos. Vendo que Zawai tinha transformado o filho do arcebispo vestido de vermelho num morto-vivo, eles entenderam por que ele não podia permanecer dentro do domínio humano. Zawai olhou para o rosto corado de Bowman. Não era que Bowman estivesse envergonhado, ao invés disso, ele estava zangado. Como Zawai disse, ele já tinha sofrido uma lavagem cerebral a ponto de ser incapaz de distinguir entre o bem e o mal. Então como ele poderia acreditar nas palavras de Zawai? Em sua mente, Zawai era o diabo, e um diabo naturalmente não diria coisas boas sobre o Deus radiante. Zawai olhou para Bowman e disse, parece que você ainda não está convencido quando eu disse que você não pode distinguir o bem do mal. Então eu irei perguntar para você. Quando a Igreja Radiante mandou você para a pradaria para lidar com a tribo do touro hercúleo, você certamente observou os touros hercúleos. Além disso, desde que eles não mandaram você começar imediatamente os seus planos, então você certamente viveu junto com os touros hercúleos, depois fez seus planos lentamente. Você viu os touros hercúleos tratarem injustamente outros homens fera com cabeça de touro. Você viu os touros hercúleos serem do tipo de tribo que de todo o coração exterminaria alguma raça. Mesmo se você sofresse uma lavagem cerebral pela Igreja Radiante, você certamente ainda teria alguma habilidade de pensar por si mesmo. Ou você já se tornou uma marionete. As palavras de Zawai eram como uma lâmina afiada que apunhalou diretamente o coração de Bowman. Realmente, Bowman esteve na pradaria já há algum tempo, e ele também tinha desenvolvido algumas suspeitas da visão da Igreja Radiante na pradaria. No entanto, depois de alguns anos de lavagem cerebral, ele já tinha adquirido o estilo de receber ordens sem fazer perguntas. Portanto, embora a raça de homem-fera fosse diferente do que ele tinha ouvido, ele ainda valorizou os comandos da igreja. Ouvir o que Zawai disse, trouxe à tona as dúvidas que ele tinha escondido nas profundezas de seu coração. Consequentemente, ele ficou ainda mais irritado. Irritado com Zawai e com ele mesmo. Ele se odiou por duvidar do que a igreja havia dito. Ele apenas se tornou o que ele era hoje por causa da igreja, mas agora ele realmente tinha escutado o inimigo e trouxe dúvidas para o seu coração. Ele sentiu que ele tinha traído a igreja. Naturalmente ele acabou se sentindo muito enraivecido. Contudo, ele não pode se vingar pessoalmente. Ele foi criado por humanos, portanto ele não podia usar as técnicas da alma, que de batalha, nem magia. Nesta reunião, ele poderia apenas usar veneno. Então, agora, ele não poderia tomar medidas contra Zawai. Ele poderia apenas envenená-lo, mas parece que seus venenos não estavam no mesmo nível. Zawai não se importava com o que Bowman estava pensando. Ele achou que um homem que sofreu lavagem cerebral como Bowman não valia a pena matar pessoalmente.
Então ele se virou para o admirável rei do Oeste e disse: Admirável rei do Oeste, você realmente pensou que seu veneno pode lidar comigo e com meu irmão? Eu estava sendo delicado por não te envenenar mais cedo. Agora você está brincando com venenos na minha frente. Ridículo. O admirável rei do Oeste olhou friamente para Zhao Ai. Você realmente pensou que eu apenas dependeria disso para lidar com você? Você está sendo engraçado. O Alice não pode deixar de se interessar. Ele olhou para o admirável rei do Oeste com uma expressão curiosa. Você tem outras maneiras de lidar conosco. Você convidou um especialista do 9º nível. Mas se você tiver convidado um especialista do 9º nível, você não precisaria nos envenenar, mas ao invés disso, lutaria conosco diretamente. O admirável rei do Oeste zombou. Usar um especialista do 9º nível para lidar com você? Você pensa demais de si mesmo. Depois que ele disse isso, ele jogou a taça de vinho no chão. Zhao Ai deu um tapinha em sua cabeça, esmagando a taça. Essa é mais um. Droga, todos os clichês estão sendo adicionados juntos. Nesse momento, gritos de guerra podiam ser ouvidos do lado de fora da tenda. Zhao Ai olhou para o admirável rei do Oeste de novo. Ele balançou a cabeça, então acenou sua mão. Fileiras de touros lutadores mortos-vivos apareceram na tenda. Em pouco tempo, seus números fizeram a tenda desmoronar. Sob sua proteção, Zhao Ai e o Alice, que estavam em sua montaria e carruagem, respectivamente, conseguiram escapar do acampamento sob a proteção de quase 10.000 cavaleiros mortos-vivos. Quando Zhao Ai liberou os mortos-vivos, o admirável rei do Oeste ficou assustado. Ele tinha ouvido falar sobre magos negros humanos, mas ele não tinha ouvido falar sobre qualquer mago negro capaz de comandar tantos mortos-vivos. Essa escala era muito assustadora. Enquanto ele estava perplexo, o Alice e Zhao Ai saíram da tenda e caminharam para fora do acampamento. A preparação para a emboscada simplesmente não teve sucesso, porque eles foram repelidos pelos mortos-vivos. O admirável rei do Oeste queria reunir algumas tropas para perseguir o Alice. Mas já era tarde demais. O Alice conseguiu deixar o acampamento. O admirável rei do Oeste viu o Alice deixando o acampamento e sabia que ele já estava acabado. Com a força de seu acampamento, era impossível lutar com o exército de Alice. Ele sabia que ele já estava morto. Entretanto, o admirável rei do Oeste não queria apenas morrer de bom grado. Ele não era um personagem heróico. Ele era ambicioso e não queria viver abaixo de outra pessoa. Ele achava que o chefe da tribo do touro lutador era inferior. Por isso cooperou com os touros hercúleos e traiu o chefe da tribo do touro lutador. Mas ele também era uma pessoa que cobiçou a vida e temeu a morte. Uma pessoa que se agarraria a alguém poderoso. Caso contrário, a primeira coisa que ele fez quando ouviu que os touros hercúleos haviam sido derrotados, não seria rebaixar a segunda e terceira princesa dos touros hercúleos a escravos. Desta vez, para lidar com Alice, ele dependeu completamente de Bulma. Considerando a possibilidade de ter sucesso, ele acabou concordando. Esta foi sua última chance, então ele estava bastante desesperado. Em sua mente, atualmente na raça cabeça de bovino, além do tribo do touro hercúleo, ele tinha maior força. O chefe da tribo do touro lutador já tinha sido tratado pelos touros hercúleos, ele talvez poderia se tornar no rei de toda a raça cabeça de bovino. Por causa dessa ganância, ele decidiu assumir o risco e planejou eliminar o Alice. Mas ela não calculou a existência de Zhao Ai, assim ele já estava fadado ao fracasso. Não foi apenas o admirável rei do Oeste quem não calculou a existência de Zhao Ai, Bulma também havia calculado mal. No começo, quando Bulma estava preparando seu plano, Zhao Ai ainda não estava presente na pradaria. Zhao Ai só chegou quando eles já haviam começado com seus planos. O Alice foi incapaz de retornar ao acampamento principal a tempo, portanto ele não recebeu nenhuma informação sobre Zhao Ai. Quando Alice retornou, o acampamento principal já tinha sido derrotado, então eles apenas pensaram que ele estava fugindo, assim eles não tomaram nota de Zhao Ai novamente. Agora que eles estavam cientes da existência de Zhao Ai, já era tarde demais. Viver em outro mundo. Capítulo 310. Quando Zhao Ai chegou do lado de fora do acampamento, ele imediatamente chamou de volta todos os mortos-vivos, temendo que as tropas interpretassem mal. Mas esperando por Zhao Ai e o Alice do lado de fora estava Kuni. Então quando Kuni viu os dois se aproximando, ele imediatamente liderou as tropas para escoltá-los.
Como Alice estava entrando no acampamento, ele já tinha instruído Connie para se preparar para ajudá-los a qualquer momento. Desse modo, Connie estava prestando atenção na condição do acampamento. Ele até mesmo proibiu suas tropas de beber o comis fornecido pelo admirável rei do Oeste. Ele estava certo em não beber, porque o comis dado pelo admirável rei do Oeste também estava envenenado. Se eles fossem envenenados, então Zawai iria precisar desintoxicá-los quando ele saísse. Naturalmente, isso foi possível apenas porque Zawai adicionou o líquido da vida na sopa de carne de argali que foi servida. Isso reforçou seus corpos contra o veneno. Caso contrário, eles não seriam capazes de esperar até que Zawai saísse. Eles teriam sido mortos antes disso. Depois que Connie escoltou Alice, eles não avançaram para o ataque de imediato. Ao invés disso, eles recuaram um pouco antes para organizar suas fileiras corretamente. A carruagem de Zawai também recuou para a parte de trás do exército. Ele sabia que embora ele pudesse exterminar o acampamento usando seus mortos-vivos, Wallace certamente não desejaria isso. Wallace queria cuidar dos seus assuntos ele mesmo, então Zawai não participou do ataque. Em vez disso, ele apenas foi para a parte de trás. Olhando para o acampamento do admirável rei do Oeste com um olhar fora, Wallace gritou: "Meus membros da tribo, o admirável rei do Oeste é um bastardo ingrato. Ele finalmente nos traiu e também conspirou com a Igreja Radiante para me envenenar. Meus membros da tribo, eu declaro que os touros lutadores serão reduzidos a escravos a partir de hoje. Atacar." Depois de dizer isso, ele ergueu seu machado e junto com os outros touros hercúleos, ele soltou um grito de guerra e avançou contra o acampamento do admirável rei do Oeste. Na batalha anterior entre os touros lutadores e os touros hercúleos, eles estavam lutando dentro do acampamento principal, então eles foram bastante cautelosos com a destruição do seu acampamento. No entanto, agora era diferente. Eles estavam lutando no acampamento do admirável rei do Oeste, então, mesmo se eles destruírem o acampamento, eles não precisariam se preocupar. Assim, eles apenas avançaram em direção ao acampamento sem desistir. De volta no acampamento principal, eles hesitariam em atacar, mas dessa vez eles não precisaram se conter. Desta vez, Zawai tinha finalmente experimentado o terrível efeito de uma carga dos touros hercúleos. Não importa se era pessoa, carruagem ou tenda, contanto que eles estivessem no caminho, eles seriam absolutamente arrancados. Esse era um poder de impacto comparado ao de um tanque. Zawai não estava nem um pouco preocupado, e estava apenas assistindo silenciosamente da parte de trás. Desta vez, ele não trouxe Laura e os outros com ele. Ele deixou seu cajado fantasma no acampamento principal. Dessa forma, ele pode se teletransportar instantaneamente para o acampamento principal, e Laura também poderia usar o espaço para aparecer do seu lado. Zawai sabia que esta batalha seria a última batalha que ele experimentaria na pradaria este ano. Após esta batalha, ele retornaria para o território humano e seguiria em direção ao Império Rosen. Zawai estava certo de que o admirável rei do Oeste seria derrotado. A força militar do admirável rei do Oeste era inferior à de Wallace. Sua força pessoal também era inferior à de Wallace. E agora que Wallace estava no auge de suas vitórias, a moral estava em seu pico. Mas as tropas do admirável rei do Oeste ficaram aterrorizadas ao avistar os touros hercúleos, tornando a força de combate dos dois lados muito desproporcional. O admirável rei do Oeste, sem dúvidas nenhuma, seria derrotado. Zawai agora queria ver como Alice iria tratar os plebeus dentro do acampamento do admirável rei do Oeste. Enquanto Zawai estava esperando, de repente, uma voz alta ecoou por todo o acampamento do admirável rei do Oeste: "Aqueles que querem se render, se ajoelhem, e eles serão poupados. Aqueles que querem se render, se ajoelhem, e eles serão poupados." Ouvindo isso, Zawai ficou aliviado. Esse grito não era apenas de uma pessoa qualquer, mas de todos os touros hercúleos. Aqueles touros lutadores inocentes não seriam maltratados por Wallace, então eles certamente se renderão. Assim como Zawai pensou, esses touros lutadores comuns não queriam entrar em guerra com os touros hercúleos. Não importa o que o admirável rei do Oeste pensou, em suas mentes os touros hercúleos os haviam ajudado antes, então eles não deveriam estar pensando nos touros hercúleos como inimigos. Quando os touros hercúleos foram derrotados, o que o admirável rei do Oeste fez não era o que eles queriam. Muitos não estavam de acordo com os pensamentos do admirável rei do Oeste. Além disso,
Eles eram apenas touros lutadores comuns, por isso um grande número rapidamente se rendeu. O admirável rei do oeste queria escapar, mas ele foi incapaz. No final, ele foi morto no meio do confronto caótico. Bowman já tinha morrido nas mãos dos mortos-vivos de Zhao Ai. Ele não podia usar magia, ki de batalha, nem técnicas da alma. Ele poderia apenas envenenar e conspirar. Ele era um completo inútil. Naturalmente, nesta batalha, ele seria o primeiro a cair. A batalha terminou no final do dia. Desta vez os touros lutadores foram completamente derrotados. Dos 500 mil originais, 100 mil foram mortos, deixando para trás 400 mil pessoas. E também, nesta batalha, Wallace tinha perdido cerca de 20 mil touros hercúleos. Agora, podia-se dizer que na pradaria, não haveria mais touros lutadores. Eles podem apenas serem conhecidos como uma tribo escrava dos touros hercúleos, impossibilitado de ser chamado de uma tribo independente. Após o término da batalha, Zhao Ai e os outros levaram 3 dias para se recuperarem dentro da tenda do admirável rei do oeste. Então eles partiram em direção ao acampamento principal. É claro, eles também trouxeram tudo que estava no acampamento do admirável rei do oeste. Zhao Ai originalmente queria ver Beta, mas depois de perguntar, ele descobriu que Beta tinha sido morto no caos. Isso deixou Zhao Ai triste. Ele não pensou que seu amigo morreria. Depois de mais de 10 dias se apressando pelo caminho, eles finalmente retornaram ao acampamento do touro hercúleo. Uma vez que eles chegaram no acampamento, Wallace imediatamente rebaixou oficialmente os touros lutadores a escravos e confiscou todas as suas armas e os fez viver com os outros escravos. Como não era fácil transmitir mensagens durante o inverno, muitos não sabiam que os touros lutadores haviam sido reduzidos a escravos. Mesmo entre a raça cabeça de bovino, havia muitos que não sabiam que os touros hercúleos tinham conseguido recuperar o antigo acampamento. Era inverno na pradaria, um inverno árido e muito desolado. Depois de retornar ao acampamento, Zhao Ai discutiu seus planos com Laura, então se preparou para voltar. Embora Wallace estivesse relutante, ele também sabia que Zhao Ai e os outros não estavam confortáveis em ficar aqui, então ele concordou. Mas desta vez, ele não pôde fazer Zhao Ai retornar de mãos vazias. Ele deu cerca de 200 mil argalis e 100 mil escravos. Ele agora estava muito rico, e esses números já não significavam nada para ele. Ele também sabia que Zhao Ai gostava de animais estranhos, por isso ele pegou alguns touros de pele de pedra para dar para Zhao Ai. Infelizmente, isso não fez o rancho subir de nível. Um touro de pele de pedra não foi o suficiente para atualizar o rancho. Entretanto, a avaliação do touro de pele de pedra foi muito boa. O espaço avaliou como nível 30, com um tempo de maturação de 24 horas. Pode dar à luz 8 vezes e produzir 5 bezerros a cada vez, necessitando de 5 alimentos a cada hora. Em geral, Zhao Ai estava muito satisfeito com seu tempo na pradaria. Contudo, ele não enviou imediatamente os escravos que Wallace deu para ele para a fortaleza da Montanha de Ferro. A fortaleza não era capaz de suportar esse número neste momento. Zhao Ai só os levaria quando a primavera chegasse, que era quando ele expandiria a fortaleza. Wallace não se opôs. De qualquer forma, eles tinham comida suficiente para toda a tribo. Eles simplesmente não tinham nenhum problema com comida. Zhao Ai também lhes deu muita comida, então sustentar essas poucas pessoas não seria um problema. Zhao Ai trouxe com ele apenas 200 mil argalis. Agora que era inverno na pradaria, seria difícil também deixar esses argalis aqui com Wallace. Embora ele tivesse decidido ir embora, ainda haviam muitas coisas que ele precisava resolver. Então, apenas depois de 10 dias ele conseguiu terminar a preparação. Eles já estavam prontos para partir. Wallace escoltou Zhao Ai por cerca de 5 quilômetros. Ele não queria se separar de Zhao Ai. Vendo o comboio de Zhao Ai partir no horizonte, Wallace ainda estava hesitante. Ao seu lado, Mendes se virou para Wallace. Pequeno 7, vamos voltar. Na primavera nós veremos Zhao Ai novamente. Ele é o príncipe herdeiro da tribo do touro hercúleo. Ele certamente voltará. Wallace suspirou. É uma pena que o pequeno Ai não seja um verdadeiro homem-fera. Caso contrário, a tribo do touro hercúleo não precisaria temer mais ninguém. Tendo dito isso, ele deu um tapinha na sua montaria e começou a voltar para o acampamento. Mendes também o seguiu apressadamente. Eles não apenas desistiriam de Zhao Ai, embora o tempo que eles passaram juntos tenha sido bem curto. Zhao Ai lhes deu muitas coisas.
Zhao Ai tinha sido muito atencioso com ele o tempo todo. Eles tinham desenvolvido um sentimento especial em direção a Zhao Ai. Ele tinha benevolência, fraternidade, e por último, seu senso de gratidão. Os homens fera eram pessoas muito sentimentais. Eles expressariam seus sentimentos diretamente. Quem era bom para eles, eles tratariam bem, enquanto aqueles que não eram bons para eles, eles não iriam se dar o trabalho de lhes dar face. Zhao Ai fez muito por eles. Naturalmente eles o veriam como alguém bom. Zhao Ai também estava olhando para o Alice. Quando ele viu que o Alice e os outros estavam voltando para o acampamento, ele respirou fundo, recolheu todas as suas coisas e voltou para a fortaleza da Montanha de Ferro. Por causa dessa guerra, Zhao Ai não pôde retornar para a fortaleza. Depois que ele chegou, ele não pode deixar de olhar. Ele não pensou que a fortaleza da Montanha de Ferro seria surpreendentemente quente. Zhao Ai estimou que a temperatura da pradaria estava 40 graus Celsius abaixo de zero, mas aqui na fortaleza da Montanha de Ferro, realmente, estava 10 graus Celsius acima de zero. Contanto que as pessoas usassem um pouco de roupas grossas, eles ficariam bem. Zhao Ai e Laura não pensaram que a fortaleza da Montanha de Ferro seria tão quente, e Laura imediatamente substituiu seu casaco grosso para o corpo e colocou algo muito mais confortável. Eles apareceram na sala de estar dentro da fortaleza. Atualmente, não tinha ninguém aqui. Zhao Ai procurou por Gren e Kun, mas eles aparentemente não estavam dentro da fortaleza. Eles deveriam estar no lado de fora. Quando as 4 pessoas saíram da sala de estar, eles imediatamente viram alguns escravos que tiveram seu status de plebeu restaurado. Essas pessoas já tinham se acostumado a Zhao Ai aparecendo e desaparecendo misteriosamente. Eles apenas se curvaram em direção ao grupo e seguiram para seus ocupados trabalhos. Atualmente, todo mundo tinha seu próprio trabalho. Eles se sentiam extremamente satisfeitos. Seus estômagos estavam cheios. Eles eram bem vestidos e também eram bem pagos. Eles sentiam que todos os dias era como um sonho. Esses dias eram algo com que eles nem mesmo se atreviam a sonhar antes. Zhao Ai primeiro foi inspecionar várias fábricas. Cada fábrica estava muito ocupada, o que era normal. A produção de comes estava em alta. Todos os dias eles seriam capazes de entregar cerca de 1000 jin. A fábrica de lã estava produzindo produtos como a dos Homens-Fera, mas ainda melhor. Antes, quando os Homens-Fera faziam esses produtos, eles usavam seus costumes antigos, portanto seu estilo era muito prático. Agora, na fábrica de produção de lã, tinha também muitas mulheres humanas trabalhando. Essas mulheres eram muito inteligentes e hábeis. Elas continuaram a melhorar o método dos Homens-Fera, fazendo os produtos feitos na fábrica parecerem mais refinados se comparado aos dos Homens-Fera. A fábrica de arroz também estava todos os dias ocupada. A fábrica de processamento de óleo também estava no mesmo estado. Eles não pararam de fazer transações com o Ducado de Purcell. Cairo informou de que tinha algumas pessoas monitorando a montanha de pedra, mas como não conseguiram enxergar a sombra de Zhao Ai, eles lentamente se retiraram. Zhao Ai e o grupo lentamente caminharam para o lado de fora da fortaleza. Uma vez que eles estavam do lado de fora da fortaleza, Zhao Ai viu que outrora a Terra Negra agora estava coberta com neve branca. Do céu, estava caindo neve, embora não a ponto de ter a mesma intensidade que a pradaria. Olhando para tudo isso, Zhao Ai não conseguiu deixar de respirar fundo. Não sei porquê, mas depois de ver essa cena aqui, porque me sinto muito melhor comparado a quando eu estava na pradaria dos Homens-Fera. Laura sorriu e respondeu, este é o nosso lugar, por isso, certamente pareceria melhor. Agora, eu realmente admiro a habilidade de Cair. Você pode ver a diferença entre o lado de dentro e o lado de fora? Eu realmente não esperava que a capacidade de Cair fosse tão forte. Parece que nos próximos invernos, nós não iremos precisar mais preparar roupas grossas. Zhao Ai riu, verdade, com Cair, nós não precisaríamos usar roupas grossas nos próximos dias. Mas não podemos fazer isso no próximo ano. No próximo ano nós teremos mais de 100.000 pessoas. Pensar sobre isso me dá uma dor de cabeça. Onde nós colocaremos 100.000 pessoas? Laura apenas sorriu e disse, não se preocupe, as terras negras são vastas, deve ter lugares que nós poderíamos usar. O que eu estou preocupada principalmente agora é a necessidade de pedra para a expansão da fortaleza da Montanha de Ferro. Embora nós pudéssemos minerar pedras, o progresso seria muito lento.
Se nós construíssemos casas de pedra para 100.000 pessoas, a quantidade de pedra que nós iríamos precisar seria muito grande. Nós não devemos fazer as 100.000 pessoas viverem dentro da fortaleza. Eu acho que nós devemos realizar o nosso plano de construir uma aldeia. Zauai assentiu, ele olhou para a vasta planície branca. Ele não pode deixar de se sentir apaixonado. Sim, nós devemos começar a implementar nossos planos. Nós devemos estabelecer nosso próprio reino. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.